Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Assuntos polêmicos do dia serão analisados e debatidos. Assunto número 1. O governo do estado quer aprovar medidas que permitirão suspender por até 6 anos o pagamento da sua dívida, a dívida que tem com a União. O valor hoje se aproxima de 300 milhões por mês, pagamento da dívida. O andamento não teria mais facilidade se o governo do estado dissesse à Assembleia Legislativa o que fará com o dinheiro que vai ficar no caixa? Será exclusivamente para pagar salários e fornecedores de produtos? É a primeira pergunta. Assunto número 2, que é a manchete do Jornal O Sul hoje. A reforma da Previdência propõe idade mínima de 60 anos para professores se aposentarem. Assunto número 3, o pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já enfrenta resistências no Congresso Nacional. Desconfiados, os deputados querem que Moro deixe claro no projeto que a lei, na sua criminalização do Caixa 2, nas campanhas eleitorais, não atinja atos do passado. Será que é uma reação de quem tem culpa no cartório? Assunto número 4. Por que demora tanto a transformação do Cais do Porto em área de turismo, de lazer, de cultura e de gastronomia? Lá se vão 30 anos desde a promessa inicial de transformar o Cais do Porto numa área viva da cidade. São temas que proponho para as ilustres convidadas que hoje abrilhantam o Pampa Debates. A juíza de direito Jane Vidal, da Terceira Vara Civil de Porto Alegre, diretora da AJURES, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a desembargadora Vânia Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a médica Lídia Longinotti e a vereadora e jornalista Mônica Leal, do Progressistas, ex-PP, presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. O governador Eduardo Leite esteve ontem na Assembleia Legislativa, usou de uma disposição constitucional, foi à tribuna, fez uma exposição sobre a situação trágica das contas do Estado, falta de dinheiro para suprir todas as necessidades, defendeu que as privatizações devem ocorrer, mas eu acho que um grande obstáculo que o governador enfrenta é não explicar à população e aos parlamentares o que será feito do valor que não será repassado à União. A primeira impressão é que num caixa quebrado, com tantas e tantas dívidas, ele vai começar a tapar buraco. Vereadora Mônica Leal. Essa expressão tapar buraco é tão conhecida. Será que se ele expusesse que esse dinheiro vai se destinar a investimentos em obras ou a criação de um fundo para suprir, fundo que não existe, para suprir as pensões e aposentadorias, ele obteria mais êxito e mais rapidez na intenção que ele tem? Olha, Burgi, não é por pouca coisa que tu é jornalista da área política. Eu concordo, eu penso que não basta só levar à vontade, mas tu tem que mostrar qual é a intenção, né? Qual o projeto, qual o plano, porque já enfrenta uma resistência por si só, né? Então, o que faltou, na minha opinião, foi exatamente isso, foi o governador, em seguida da sua fala, levar uma planilha com um planejamento estratégico para que as pessoas sentissem, além da necessidade, que aquele dinheiro não seria, como tu diz no jargão popular, tapar buracos. Acho muito feliz essa tua... Nós lembramos muito bem do que ocorreu no governo Antônio Brito. Foi vendida a parte da CE,
foi vendida integralmente a Companhia Rio Verdense de Telecomunicações, entrou dinheiro, na época falaram em 6 bilhões. Onde é que está esse dinheiro? Alguém tem conhecimento? Ninguém viu, ninguém sabe. Não vamos aqui pressupor nada. Não, mas ele... De desvio. Não, o dinheiro... é desvio, mas... O dinheiro entrou no caixa da Secretaria da Fazenda, que sempre está precisando de dinheiro. Para pagar, geralmente, as contas, salários, enfim, essa é a preocupação. Eu conversei esses dias com o governador Eduardo Leite, eu confesso a vocês que fiquei muito bem impressionada das intenções. Ele tem um propósito muito positivo de tirar o Rio Grande do atoleiro que se encontra, com muitas ideias, enfim, uma vontade danada de trabalhar, mas só isso não basta, porque nós temos a Assembleia, é preciso compartilhar, é preciso construir e, principalmente, é preciso mostrar, esclarecer, porque lá na Assembleia, assim como na Câmara, são muitos os parlamentares, tem parlamentares novos chegando agora, que inclusive podem ter dificuldade de compreender essa manifestação. Eu acho que tu tem toda a razão, que faltou ali uma forma mais pedagógica. São dos 55 deputados estaduais, 28 exercem pela primeira vez o mandato. Exatamente. E 27 são reeleitos. Então, é a maior renovação. É a maior renovação ocorrida. Mais algum comentário sobre este assunto que queira ser feito? Doutora Jeca, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, obrigado pelo convite, agradeço aqui, cumprimento a todos as colegas de bancada aqui, ao lado da presidente do Tribunal do Trabalho e da presidente do Legislativo Municipal. Para mim é uma honra estar aqui. Falando, nem cumprimentei vocês, gurias. E o bendito fruto das mulheres do CURD. Mas é que a Mônica, ela é uma pessoa conhecida pelo seu trabalho, eficiência, objetividade. Então foi isso, né, Mônica? Já entrei falando. Então, claro, isso tudo assusta, essa questão das contas estaduais e a forma de gestão e o plano de gerenciamento que o Estado vai implantar é realmente algo preocupante, especialmente porque a gente vem de um histórico de dificuldade de pagamento dos funcionários, e isso tudo é bastante angustiante, porque afinal de contas a máquina estatal ela precisa da mão de obra, é fundamental, ela não anda sem isso. Então, essa ideia de o que vai fazer, como vai fazer, vamos então suspender os pagamentos, mas como vai ser trabalhado então, E, como a Mônica disse, era também importante que viesse à tona esse plano, essa demonstração de como o governador vai atuar. Todos acreditamos que ele fará um bom trabalho, esperamos isso, E a expectativa é essa, que venha no andar os esclarecimentos para que não venha a ideia de tapar buraco, Embora aqui na cidade precise bastante tapar buraco. Doutora Lídia, além da medicina, a qual a senhora se dedica com tanta competência, com tanta dedicação, a política também lhe apetece como tema de debate? Eu acho que sim, porque a política acaba impactando na vida de todo mundo. Quando eu atendo um paciente no estado a gente tem muitos usuários do IP, os médicos estão passando, os hospitais também estão passando por um momento muito difícil em que o IP atrasou 2 meses o pagamento aos hospitais. Existem hospitais que é 60%, 70%, porque o IP tem 1 milhão de vidas. Então, isso impacta tanto no paciente, porque se o hospital não está ali funcionando, não paga os equipamentos, não paga os insumos para fazer os exames, ele também não consegue funcionar a pleno vapor. Então, isso indiretamente atinge a gente também. E vai gerando, eu acho, nos pacientes que só tem aquele trabalho, que o trabalho é a vida deles também, de muitos pacientes. E eles dependem daquele salário para viver, para pagar os seus exames, porque eles pagam uma coparticipação ali. Então, isso tudo vai atrasando. Lídia, eu ouso dizer que se a política impacta tantas coisas como a economia, deve também mexer com a saúde mental da pessoa. Com certeza. Sim.
Porque salários parcelados, dívidas, famílias tirando crianças de colégios particulares, abrindo mão de plano de saúde, né? Isso aí. Pacientes mais idosos que Exatamente. precisam comprar o remédio que é de uso contínuo, então, e eles dependem daquela aposentadoria, daquele salário, e o IP está parcelando, então é uma situação muito complicada. Muito complicada porque, vejam, o estado de calamidade financeira no Rio Grande do Sul, ele foi decretado em novembro do ano de 2016. Então, já é um período, seria um período, acreditávamos nós, suficiente para o estado começar a respirar um pouco. Não só o Rio Grande do Sul, em novembro de 2016, decretou o estado de calamidade, como Minas Gerais e o Rio de Janeiro. 3 estados. E a esses 3 estados agora acrescentaram-se mais 4. Isto quer dizer que a situação de queda do abismo é muito preocupante. E o governo federal já não age de uma forma tão paternalista, presidente Vânia, como agia em períodos anteriores. Quando o governo dava o dinheiro, vocês pagam quanto puder. Agora não, o governo quer garantias, o governo federal quer garantias. E aí que está o problema, né? Porque essas garantias muitas vezes envolvem tu te desfazer do Banrisul? Banrisul é um bom exemplo. Banrisul é um bom exemplo. E que o governo não pretende fazer essa venda. E o Rio Grande do Sul não quer essa venda. Pois é. Doutora Vânia. Eu queria, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de estar com uma bancada tão selecionada. Né? E o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, hoje participei da solenidade em que o nosso governador Eduardo Leite, foi agraciado com a mais alta condecoração da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. E o discurso dele é muito claro, muito objetivo, e ele fala muito em diálogo. E eu acho que a saída aliás, para todos, é o diálogo. Diálogo, ouvir principalmente aqueles que não concordam conosco. Porque se todos nós falarmos a mesma linguagem, aí não vai ter. Com relação a essas questões assim, econômicas, e a senhora fala muito bem na área de saúde, eu quero dizer que nós temos no Tribunal do Trabalho uma atividade diuturna de mediações para impedir greves. Então, ontem foi um dia que eu passei, em razão do que o meu vice-presidente, que faz essa atividade, está em férias, eu passei na sala de mediação com vários sindicatos da área da saúde e a Fundação Sapucaia do Sul, que administra o hospital de Tramandaí. Por quê? Porque a ilustre Mônica falou em atraso de salários. Você sabe qual era a pauta? Nós fizemos uma pauta, não é a primeira reunião, a primeira pauta. Pagamento de salários em dia. Segundo aspecto, segundo ato, na primeira reunião, pagamento da segunda parcela do 13º salário de 2018. Não é uma pauta, vamos dizer assim, não é uma pauta, né? Nós não estamos querendo reajustar, não, é uma pauta mínima. É o básico necessário. Sabe? E aí, então, se chegou, depois de muito, da primeira reunião, então, entre a primeira reunião, que foi no dia 30, já teve outros, mas vamos dizer desse ano, do dia 30 de janeiro e a de ontem, já houve um avanço considerável. A segunda parcela do 13º salário foi paga. Mas veja bem, a Justiça do Trabalho está atuando por provocação das partes, para impedir uma greve no hospital de Tramandaí, porque ela administra, esta fundação é uma fundação pública, então tem esses problemas de aporte de dinheiro do Estado, aporte de dinheiro dos municípios, né? Os funcionários que vão até um certo ponto no nível de diálogo ameaçam uma greve. Vocês imaginam uma greve
no Hospital de Tramandaí em pleno veraneio. Então, essas questões, elas são resolvidas. Isso aí a população está vendo. Soma-se a isso a questão também daqueles que defendem a nossa segurança com as suas vidas. Exato, não, isso aí é geral. Eu penso muito nessa questão. Então, não é... Claro que ninguém quer. Uma vez eu ouvi o ex-governador Sartori dizer: ninguém gostaria de atrasar salário, né? É uma necessidade. Mas, sinceramente, no momento em que a senhora coloca que a pauta... A pauta Eu tenho pena que eu não trouxe as atas aqui para provar para vocês, mas acho que acreditam. Tá? Antigamente a pauta era aumento de salário, era alguma gratificação. Hoje a pauta ela se tornou o básico necessário. É pagar o meu salário. É não atrasar, em dia. Claro que eles estão... Há muita boa vontade de todos. Há muita boa vontade de todos. É negável, dos trabalhadores, da fundação. Eu ontem, inclusive, eu já tinha... vieram 2 procuradoras do Estado, porque eu acabei chamando a secretária de Saúde. Porque eu tenho que dialogar com quem tem poder, não adianta ficar só na... Não. E aí vieram as procuradoras que também tem muito boa vontade, todos estão com vontade de acertar. Claro que depois nós vamos avançar para uma pauta de reajustamento, cláusulas econômicas, cláusulas sociais, mas isso tudo depende de dinheiro. Porque a fundação, ela tem aporte do Estado. É complicado. É triste, muito triste. Tomara que essa situação seja superada a partir do diálogo que o governador está usando como um instrumento de bom senso e relacionamento, surpreendendo até a oposição. Sim. Foi à Assembleia Legislativa, conversou com todas as bancadas, convidou todos os deputados para conversas no seu gabinete. Há um clima favorável que espero seja bem sucedido. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Manchete da edição de hoje do jornal O Sul: a reforma da Previdência propõe idade mínima de 60 anos para professores se aposentarem. Qual a opinião? Hoje, essa aposentadoria acontece a partir dos 50 anos. E isso faz parte do projeto que está sendo coordenado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, considerando que o déficit anual da Previdência, somando a Previdência privada com a Previdência dos servidores públicos, gira em torno de 380 bilhões de reais, e esse valor vem crescendo. Será que esta medida será aprovada pelo Congresso, que vai sofrer muita pressão das corporações? Será que este é um bom começo, entre outras medidas, para tentar preservar, salvar futuros pagamentos? Porque nós sabemos que em outros países, o mais recente foi Portugal, parou de pagar as aposentadorias. Mônica Leal, qual a sua opinião? Quase que não tem solução, né? Ou modifica, ou não tem mais como pagar. Mas vamos para outro lado dessa questão. As coisas mudam, né? As pessoas hoje, elas estão vivendo mais. Uma pessoa de 60 anos, a aposentadoria com 50, né? Querem mudar a partir. Então, uma pessoa de 60 anos, ela é jovem, ela tem toda uma energia ainda, né? Eu creio que deve-se pensar nessa questão, que eu me lembro quando eu era guria, eu via uma pessoa de 60 anos e a gente considerava idosa, né? Hoje, as mulheres, por exemplo, de 60 anos estão na academia, estão trabalhando, estão cuidando da família. Tem muito ainda para render. Então, vamos por esse lado, tá? Eu concordo com isso, porque quando a gente está vendo um paciente ali, a gente já diz, quantos anos tem? Paciente jovem, 62, aí, 65. Para a medicina, isso é muito jovem. A gente consegue fazer tratamentos agressivos. A gente transplanta um paciente até os 70 anos. Isso significa que biologicamente ele consegue. Antigamente a gente transplantava até 60.
Hoje já aumentou para 70%. Por quê? Porque biologicamente a pessoa aguenta, a pessoa consegue ela aguenta o ritmo de vida, né? E aguenta, se ela está doente, ela aguenta um tratamento mais Doutora pesado. Rita, isso foi consequência de comportamento, de alimentação, de um avanço dos laboratórios na fabricação de medicamentos? Um conjunto ou um fator foi mais preponderante? Não, eu acho que é um conjunto, porque tem pessoas que envelhecem saudável e tem pessoas que às vezes fumam, bebem, e aí vão ficando mais doentes, vão ficando com algumas... E o fator genético, ele O genético, a gente pode dizer que é 10% a 15% dos casos. Eu pensei que era bem mais. A grande maioria é o hábito das pessoas. É o estilo de vida, a forma como... Que é a coisa mais difícil de a gente poder modificar em alguém que fuma. Esses dias eu achei muito engraçado, que eu gosto muito da área da saúde, né? Principalmente essas coisas de orientação e conselho. Eu ouvi um médico dizer, conforme vai ficando mais velho, tem que dormir menos, sabia? Quando acordar, tem que sair da cama. Eu pensei que era o contrário. Eu pensei, puxa vida, não tem mais filho para levar no colégio? Mas eu sei, a senhora está levando os netos. É que quando a gente envelhece, quem é responsável pelo sono é um hormônio chamado melatonina. Quando a gente tem 16, 15 anos, a gente produz um pico bem grande, se a gente botasse num gráfico. Com o passar da idade, o nosso cérebro vai produzindo menos. Então, a gente vai tendo menos sono quando envelhece. Então, as pessoas mais velhas, é uma coisa biológica, vão sentir menos sono. Um adolescente dorme muito mais do que um adulto, do que uma pessoa de mais idade. Mas um vinhozinho, uma tacinha de vinho, um chopinho no fim de tarde, isso é muito positivo, né, doutora? Né? Eu vi esses dias uma charge que era o seguinte, eram duas pessoas na frente de um túmulo, duas pessoas conversando, e uma delas diz para a outra: mas esse nosso amigo faleceu tão cedo, não bebia, não fumava, não jogava, enfim. Morreu de quê? E aí o amigo responde: de tristeza. Viu? Olha. É uma doença também, né? Em qualquer lugar neste verão, você e sua família vão curtir muita proteção. A Unimed Porto Alegre intensificou a sua presença no litoral norte com uma central de informações e agendamentos de consultas. É só ligar para o telefone 0800 648 4545. Quando precisar, claro. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Desembargadora Vânia Matos, desde que entrou em vigor a reforma trabalhista, o volume de trabalho na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, que a senhora dirige, preside, manteve-se o mesmo, aumentou, diminuiu? É uma curiosidade que eu tenho. Bom, o que a gente observou? Antes às vésperas da entrada em vigor da lei, entrou uma enxurrada de ações. Não há dúvida, porque aí os advogados aproveitaram. Não, antes de entrar, vamos entrar com ações. Bom, aí, quando a lei entrou em vigor, e o ano passado nós tivemos exatamente o ano todo já sob a égide da reforma trabalhista. Então, houve um decréscimo de ações, não há a menor dúvida. Também os índices variam muito, tem estados que têm mais de 40%, 36%. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, porque a Justiça do Trabalho tem dois tipos de procedimento: procedimento ordinário e procedimento sumaríssimo, que é um processo mais rápido. Esse processo sumaríssimo, houve um acréscimo de ações. Então, ele é um procedimento mais rápido, mais eficiente, e que os advogados, as partes, enfim, entenderam que é bem mais produtivo para uma agilização da solução jurisdicional. Isto em termos de primeiro grau. Agora, no segundo grau, houve um acréscimo de trabalho. Porque nós temos que trabalhar, a doutora Jane sabe bem disso aí, nós temos que trabalhar, o primeiro grau são todas as varas do Estado, né? Só em Porto Alegre aqui nós temos 30 varas e varas em todos os estados, postos avançados, enfim. Mas nós temos o segundo grau, que é o tribunal,
com 44 desembargadores que trabalham efetivamente nos processos de recursos e 4 desembargadores que são os da administração, que nós estamos fora da jurisdição em termos, porque a gente tem que dirigir o tribunal. Mas a gente se constatou exatamente um acréscimo do trabalho no segundo grau. Exatamente porque os colegas trabalharam e com esse acréscimo de processos sujeitos ao rito sumaríssimo, que é um processo mais rápido, ele também chega mais rápido no segundo grau. Tem uma tramitação mais rápida também no segundo grau. Então, todas essas questões, quando diz, não, a reforma agora, ela vai... Isso tudo, assim, tem que se avaliar, ainda tem tempo para se avaliar o impacto da reforma em termos de decréscimo de ações trabalhistas. O que tem se visto, que se vê hoje, é uma coisa um pouco diferente. É o papel da Justiça do Trabalho na mediação, na conciliação. Eu tenho dados assim, super expressivos dos centros que a gente chama de Sejus, que são os centros para conciliação, primeiro, segundo grau, interior do Estado. Os números foram muito expressivos. E o nosso vice-presidente, doutor Ricardo Fraga, ele instituiu, além da mediação, que ele faz muito bem, uma proposta que é tratada a conciliação nos processos que já foram julgados no primeiro grau, no segundo grau, e aguardam, do que a gente diz, para serem examinados pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho. E nesse nicho, digamos assim, o ano passado foram quase 700 processos que nós impedimos de subir ao TST. Então, que ganha de tempo. Puxa vida, né? Resolve o jurisdicionado, né? Isso é uma maravilha. É que assim, ó, quando falam, Agiliza, tem alguns que falam, né, a Justiça do Trabalho, isso, aquilo, vamos analisar todo o papel da Justiça do Trabalho, impedindo greves. Só as greves, o ano passado, nós impedimos todas as greves ameaçadas, né? Que isso aí não tem custo para o país. Nós não podemos quantificar de quanto é que foi a economia, né? Ao impedir uma greve em transporte público, isso na área de saúde, eles são em Porto Alegre, no interior do estado. Só para ter uma ideia, em Pelotas, no final, nas vésperas do Natal, o transporte público em greve. E não faltaria uma certa divulgação ou levar ao conhecimento da população, porque realmente as pessoas têm uma certa má vontade com a Justiça do Trabalho. Agora, a senhora falando dessa maneira, explicando o quanto se trabalha na prevenção, tá? É fácil de entender, mas a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. A senhora tocou num ponto importantíssimo, e eu agradeço. É minha área de jornalismo e comunicação. E a senhora sabe que eu também sou de uma família que foi minha família, era dona da federação. Então eu tenho lá nos primórdios, eu tenho raízes da O jornal A Federação. A federação, que é a própria história era da minha família. Da imprensa. Bom, mas a senhora tocou num ponto importantíssimo. A gente divulga tudo que pode, e as pessoas têm que começar, a sociedade tem que entender qual é a importância exatamente, qual é o trabalho da Justiça do Trabalho. Talvez não tem muita gente que não sabe, não sei se a senhora sabe, mas desde 2004, com a emenda constitucional 45, foi introduzido, foi a reforma, um acréscimo da competência da Justiça do Trabalho, que passou também, como se nós não tivéssemos mais nada para fazer, mas foi um fator fundamental, que é a competência arrecadadora da Justiça do Trabalho, de previdência social, dos nossos processos, previdência social, imposto de renda, multas, custas e monumentos.
as custas sempre foram pagas. Não é essa a novidade. A novidade que foi feita é a arrecadação direta dos nossos processos, da Previdência Social e do Imposto de Renda. O que se arrecada na Justiça do Trabalho, eu tenho dado do ano de 2018 em todo o Brasil, porque isso é uma atividade em todos os tribunais de trabalho e também no TST, há uma arrecadação de mais de 9 bilhões de reais. Previdência Social, que é a maior arrecadação, mais de 8 bilhões. Imposto de Renda, a 418 milhões. Essa arrecadação é feita pela Justiça do Trabalho, com os recursos todos da Justiça do Trabalho dos juízes do trabalho, peritos, advogados, servidores, sem que o Estado tenha que investir um centavo nesta atividade. Beleza. E toda esta arrecadação vai para o governo sem que nenhum centavo seja desviado. Nada disso Muito bom. Isso aí talvez a sociedade não saiba. Razão pela qual, se o senhor me permite fazer minha propaganda, nós vamos, e estão todos convidados, nós vamos fazer amanhã, no dia 7 de fevereiro, às 17 horas, no plenário do Tribunal do Trabalho, esse aqui que nós denominamos FIDEJUST. FIDEJUST. Nós temos, desde 2012, um fórum de relações institucionais, que a defesa, e sempre teve muitos projetos e programas que foram estabelecidos por esse fórum. E desde o ano passado, a nossa pauta é conscientizar a população que a Justiça do Trabalho tem um trabalho profícuo há mais de 7 décadas. Que maravilha. Que bom. O Cremeras informa, os médicos registrados têm até 28 de fevereiro para quitar a anuidade 2019 com desconto de 3%. O valor das anuidades é o mesmo em todos os estados, conforme estabelece a resolução do Conselho Federal de Medicina. O boleto pode ser emitido através do site www.cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. O pacote anticrime, que ontem comentamos aqui, apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, já enfrenta resistências no Congresso. Desconfiados, os deputados querem que o ministro Moro deixe claro no projeto de lei que a criminalização do Caixa 2 nas campanhas eleitorais não atingirá atos do passado. Vereadora Mônica, uma reação de quem tem culpa no cartório? Olha, se tem uma coisa que me impressiona cada vez mais, eu vou para a lei eleitoral, é essa questão. Toda eleição muda e eu chegando à conclusão que daqui a um pouco não vai mais ter quem queira concorrer. Porque a gente tem que contratar uma empresa, tem que contratar a parte jurídica, a parte contábil, é um verdadeiro... Tem que montar um sistema para conseguir fazer uma campanha. Quem me dera a campanha pudesse ser assim, a campanha política. Abriu a data, as pessoas vão lá, todas têm direito a falar no rádio, falam o que querem fazer, contam da sua vida, mostram a ficha limpa. Fosse mais fácil, mais simples, porque está se tornando cada vez mais difícil. Ainda mais esse ano nós tivemos o Fundo Nacional, que era aquela participação... Fundo Eleitoral. Mas o que foi aquilo da cota que tinha que passar para as mulheres, né? E só ali já foi o complicador. Porque os candidatos homens receberiam o fundo partidário se eles passassem para as candidatas mulheres. Só que as candidatas mulheres tinham que fazer a campanha com aquele candidato. Então, era tudo atrelado, né? No caso,
se eu recebo do fundo partidário uma verba, tá, que por lei eu tenho direito de um deputado federal, eu tenho que fazer minha campanha a deputada estadual com aquele deputado. Ah, então está ficando muito difícil. Eu acho que, eu penso, né, não acho, não, eu tenho certeza que é necessário uma forma de se promover campanhas sérias, honestas, éticas, mas mais simplificadas, sabe? De forma mais igual para todos. Não vai existir renovação para aquele que não tem condições, né, de contratar tudo isso. É muito difícil. Agora, sobre essa questão que tu falaste do passado, né? Eu vi também as manifestações que os políticos querem que não seja responsabilizado o Caixa 2. Sim. Mas é que a ajuda, né, financeira de empresas, seria sim, isso? Sim. Não havia na lei no passado. Não, mas, doutora Jane, a lei não pode retroagir? É isso, sim, exatamente. Bom, primeira coisa, quem não deve, não teme. Se as pessoas estão chiando, vamos dar uma olhadinha nessas pessoas. Porque algo deve haver. A pessoa já está se antecipando, avisando que alguma coisa aconteceu. Então vamos dar uma olhada. A Receita Federal e etc., a Justiça Eleitoral. Bom, de outra parte, realmente é uma situação difícil. Mas é porque assim exige o poder público. A pessoa vai ingressar para receber um mandato do poder público e é por isso toda uma cautela. Então a lei justamente vem com esse fundo partidário eleitoral buscando cada vez mais uma igualdade de condições, que todos tenham espaço para mostrar que o eleitor possa efetivamente conhecer seu candidato, a sua plataforma política. Não existe essa igualdade com esse fundo. Não tem. Porque o presidente lá do Partido Nacional, ele vai passar esse fundo para os deputados, tá, que ele tem preferência, para os deputados federais. E esses deputados federais vão escolher as pessoas, as mulheres, tá, para passar, né, devido à obrigação da lei, na cota. Isso, tá? Porque senão temos que ter mulheres. Bom, mas isso é um incentivo às mulheres. Temos que melhorar. Essa discussão ainda não é uma discussão pronta. A questão da retroatividade da lei penal. Não é vedado a retroatividade, Burti. Sim. Claro. Então, essa temeridade dos parlamentares, imaginando que serão punidos por um ato ocorrido no passado, não. A lei penal, ela não retroage para prejudicar o cidadão, seja ele parlamentar, seja ele... Por quê? Porque é do jogo. A pessoa tem que saber que a partir de agora será crime uma determinada conduta. Então, ela vai pautar a sua conduta de acordo com a legislação. Então, não pode depois o Estado vir e criminalizar uma conduta passada porque a pessoa não teve opção de dizer, não, eu não queria praticar o crime, aquilo ainda não era previsto. Então, o princípio da legalidade, ele estabelece, sim, a impossibilidade de se retroagir à lei penal. Então, nesse caso, os parlamentares podem ficar tranquilos. Com relação ao pacote trazido, então, pelo ministro Moro, tem pontos controvertidos. E, claro, se sabe que é real essa necessidade de um ajuste do sistema, né? Uma moralidade do sistema. Então, esse pacote vem nesse sentido. Mas há medidas e previsões neste pacote discutíveis. Tem determinados momentos em que, por exemplo, houve a nominação de alguns grupos como sendo exemplificativos. A lei não tem que nominar as pessoas, a lei não tem que ter fotografia, a lei é para todos. Aqueles que se enquadram naquele tipo penal serão abrangidos pela lei.
Então, existem situações que são discutíveis, serão ajustados, isso é um pacote lançado. Num primeiro momento. Mas que, assim, o ministro é uma pessoa muito preparada, né? É um estrategista, dá para se perceber isto no ministro Moro. Então, a ideia é um combate efetivo à criminalidade, que isso venha auxiliar a população brasileira, né? Nós todos teremos que fazer o que a Vânia falou agora, que é um diálogo, uma frente, vamos estabelecer, porque precisamos de diálogo. Legislativo, executivo, judiciário e sociedade organizada em geral. É preciso que a sociedade se organize, para que a gente consiga realmente levar um Brasil melhor. Melhor para nós, melhor para os nossos filhos, melhor para todos. Então, esse pacote é interessante. E o que é muito importante, né, Jane, que essa questão da corrupção, ela tem que ficar sempre clara que a corrupção é um crime gravíssimo, porque ela promoveu com que a saúde, aqui temos uma médica, não tivesse condições de atender o número e a qualidade que precisaria, porque desviaram dinheiro. Na segurança também. Na educação também, então tem que ser cada vez mais. Uma das medidas que o governo do estado, o governo federal devem, acredito, tomar é um combate a essa corrupção e a sonegação. Porque não é a isenção, por exemplo, isenção de impostos, isentar grandes devedores com dívidas astronômicas, quando a população está precisando. Exatamente. Então, como assim? A população está precisando, aí não tem, não tem alimento em creche e isenta um devedor. Não tem raio-x no hospital? Não tem medicação. Não tem medicação no hospital, vai no posto de saúde, não tem, nós estamos isentando. Exatamente. Vamos negociar essas pessoas querem permanecer trabalhando. Correto, muito correto. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenere do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Um abraço e um agradecimento ao senhor Júlio Hoffmann, que manda uma mensagem aqui muito elogiosa à mesa e manda um abraço a todos pela abordagem inteligente com que os assuntos têm sido aqui tratados. Há um problema em Porto Alegre que me parece uma solução tão mais simples do que essa complicação que nós vemos. Desde 1988, desembargadora, prometem a revitalização do Porto Mauá, que é o nosso porto principal da Avenida Mauá, por isso recebe o nome do Porto Mauá. Eu, semana passada, fui a Guaíba, vereadora, e percorri pelo catamarã, que é um ótimo serviço, uma ligação de 30 minutos. Olha, esse catamarã, só fazendo um parênteses, esse catamarã demorou quase 30 anos por questões burocráticas. A vereadora lembra bem, o seu pai foi um defensor do estabelecimento desse serviço há duas décadas e meia, e era um empecilho, e mais uma dificuldade, mais uma burocracia. Finalmente, se estabeleceu essa ligação com a encantadora, belíssima cidade de Guaíba. Pois eu percorri o trecho e vi o que a maioria dos porto-alegrenses não vê, que é a parte dos armazéns do lado do rio. Não há uma porta de pé, vidros todos quebrados, um abandono completo, numa área privilegiadíssima. Outras cidades já demonstraram que podem aproveitar a área portuária, porque eles não chegam mais. Com a modificação do porte dos navios, os navios ficam em Rio Grande, os grandes navios não podem chegar em Porto Alegre, para a questão do calado. E seria uma atração extraordinária que a cidade não tem, não, doutora? O que lhe parece? Com certeza, concordo plenamente. E o Estado está precisando, a cidade está precisando de dinheiro. Então, eu acho que tinha que alugar, privatizar isso, porque se o Estado
a prefeitura não tem como reformar e fazer. Recursos ela próprios pode, não tem. Não tem. Não tem. Ela pode terceirizar isso. Eu acho Isso. que é uma ótima ideia. Mas E tem população, a população sai. A gente vai ali caminhar para conseguir entrar naquele restaurante reformado. o 360 do nosso amigo Simonetti. Tá difícil para entrar? difícil. É um espetáculo. É um aqui. Final de semana tá dificílimo, filas. Olha só, isso é um bom exemplo do É, quanto a a população. população Agora- quer a vista, quer viver com o rio ali. Viver com o rio. Porque é fechado ali, as pessoas caminham, vão com as crianças, andam de bicicleta, então eu acho Porque Porto Alegre é uma cidade que, de certa forma, ela vive de costas para o rio. E agora está havendo um retorno. Então, o poder público trazendo essa possibilidade para que nós possamos usufruir daquela área, tem ficado lotado. A usina do gasômetro, aquela orla ficou um espetáculo. As pessoas estão realmente aproveitando. E é importante, né, que as pessoas se deem conta, principalmente os governos, a parte toda do executivo, que essa área cultural de turismo, ela movimenta a economia. Claro. É um leque, né? É o emprego, é o pipoqueiro, é o cachorro-quente, enfim, é o ônibus, a lotação, o posto de gasolina, o restaurante. É todo um leque que movimenta a economia. Então, urge, mas a burocracia é uma coisa... E deixa impostos. Exatamente. Para equipar sua empresa pagando pouco por mês, o consórcio de máquinas e equipamentos da Unicred pode ser uma excelente alternativa para você prosperar. Oferecemos taxas super atrativas para você adquirir de forma programada equipamentos para laboratórios, clínicas médicas, consultórios odontológicos, placas solares e muito mais. Fale com seu gerente e aproveite mais esse diferencial da sua instituição financeira cooperativa Unicred. Então vamos confiar ao presidente Mônica Leal, presidente responsável, operosa, que os vereadores empurrem, que a população incentive, cobre, para que nós tenhamos no nosso porto abandonado. Olha, é uma ruína. É uma ruína. Se transforme numa área de atração turística, gastronômica, cultural. Esportiva. Por que não? Esportiva é muito importante. Então vamos ter essa esperança. Olha, eu lembro, campanha, eu vou repetir o que eu disse aqui em outro programa. Campanha à Prefeitura de Porto Alegre, 1988. Todos os candidatos se comprometeram assinando documento. Em caso de vitória, a restauração do porto vai sair. E estamos aí já soprando a 31ª velhinha. Vamos agora ao quadro Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman. Olá, sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de fazer um desafio aos meus colegas médicos. Vejam que informação importante. 30% das mortes em nosso estado acontecem por doenças do coração e das artérias. Outros 20% se devem ao câncer. Isso significa metade das mortes em nosso estado. Impressionante, não? A boa notícia é que podemos evitar essas mortes se identificarmos fatores de risco como pressão alta, tabagismo, colesterol elevado, diabetes, obesidade, sedentarismo e abuso de bebidas alcoólicas. E se convencermos os pacientes a realizarem os exames preventivos do câncer, como o citopatológico do colo do útero nas mulheres com vida sexual ativa, a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, o toque retal e o PSA nos homens a partir dos 50 e a colonoscopia nos homens e mulheres também a partir dos 50 anos. Você fala que quer um Brasil melhor, não é mesmo? Seja então um guardião da saúde de nossa população. Não interessa por qual porta uma pessoa chega ao sistema de saúde. Faça a sua parte. Dedique alguns minutos da consulta e veja se o paciente vem seguindo essas recomendações. Dessa maneira, poderemos reduzir as principais causas responsáveis por 50% de nossas mortes. Eu me refiro a uma de cada 2 mortes. Vale a pena. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman.
que honra a medicina do Rio Grande do Sul e do Brasil. A doutora Lídia integra a equipe do doutor Gilberto e acrescentar mais algum dado a essa aula rápida e maravilhosa, doutor Gilberto? Sim. Quando a gente fala em câncer, a gente sabe que de cada 10 casos de câncer, 4 estão relacionados à obesidade, ao álcool, ao tabagismo. Então, que são o estilo de vida. A não fazer atividade física. Então, é muito importante que, mesmo nesse tempo atribulado que a gente tem que trabalhar, que a gente ache meia horinha por dia para fazer uma caminhada, não precisa ser nada extenuante. Eu costumo dizer que quando não dá tempo de academia, a gente sobe e desce a escada do trabalho, sobe e desce, é uma sobe, boa, desce, que já substitui, viu? É uma boa estratégia. Então, se eu não posso, não vou pegar o elevador, vou ir de escada, tentar evitar o cigarro, tentar tomar bastante líquido durante o dia para o organismo funcionar bem, se alimentar, fazer escolhas saudáveis, porque ninguém coloca o negrinho na boca da gente, ninguém coloca comidas frituras, é a gente que escolhe lá no buffet o que vai comer, outras de casa. Então, se a gente puder seguir alimentação, fazer uma dieta saudável, caminhadas, só nisso a gente já salva 4 pessoas de cada 10 de diagnóstico de câncer. E também fazer exames que vão detectar precocemente e até prevenir, como o doutor já falou ali, o doutor Gilberto, a colonoscopia, o preventivo do colo do útero, a mamografia, o PSA, o toque retal nos homens. Então, é muito importante que a gente mais uma vez cuide. A prevenção, né? Tudo é prevenção. O senhor Dilon Camargo, em função do noticiário tão insistente em relação ao Senado, pergunta: para que serve o Senado? Para que serve o Senado, vereadora Mônica? Olha, eu gostaria de aproveitar a pergunta, como é o nome do... O senhor Dilon Camargo. Do senhor Dilon Camargo. Eu não posso sair deste programa sem fazer um registro. Eu, logo que entrei, falei com as gurias aqui, o Burjo estava ocupado, não ouviu. Obrigada pelas gurias. Gurias, claro. É inadmissível, foi inadmissível o ataque do Renan Calheiros, a jornalista Dora Kramer. É verdade. Como mulheres, nós temos que fazer esse registro aqui. Eu não sei aonde ele... Eu não sei por que serve o Senado, mas eu não sei aonde é que ele pensava que estava. Porque eu tenho aqui, ó, a jornalista escreveu que ele tinha sido arrogante. E ele, então, escreveu no Twitter dele: a Dora Kramer, da Veja, né, acha que sou arrogante. Não sou. Sou casado e, por isso, sempre fugi do seu assédio. Ora, seu marido era meu assessor. E preferi encorajar o Gedel e Ramês, que chegou a colocar um membro mecânico para namorá-la. Não foi presunção, foi fidelidade. Isso aí não tem nada a ver. Isso é o modelo de tudo aquilo chamado lixo que nós não podemos ter. Felizmente, ele foi varrido no sábado à tarde, varrido da política nacional. E ainda alguns repórteres, inadvertidamente, dizendo: não, mas ele vai liderar uma oposição. Que oposição? Acabou. A velha raposa vai para o Jardim Zoológico de Brasília. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final da juíza de direito Jane Vidal. Bom, então o meu ponto final é nesse viés agora trazido pela Mônica. Respeito. Respeito pelas pessoas, por si e pelo outro. O que a Vânia comentou também, de que nós precisamos aceitar o outro e conversar e dialogar e chegarmos, num denominador comum quando é possível. Quando não é possível, vamos em frente, porque o diálogo é que nos faz crescer. A agressividade, a invasão de privacidade, a ofensa não vai nos levar ao Brasil que a gente quer. Que bom que o Senado tomou um caminho diferente e é esse caminho que nós todos esperamos que o Brasil faça. O ponto final da desembargadora Vânia Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Bom, o que eu queria colocar é que
esta política velha, ela morreu. Isto aí é fruto de um coronelismo que acabou. A falta de respeito, a falta de diálogo, a agressividade, isto aí nunca levou a lugar nenhum. Meu ponto final, eu diria que nós temos que dialogar com todos, independentemente e principalmente dos que não concordam conosco. Porque aqueles que concordam é fácil conversar. Se eu vou conversar com vocês, possivelmente vão ter as mesmas ideias que eu tenho em relação a determinados pontos. Em outros, vamos discordar. Agora, se nós mantivermos uma posição de ouvir o outro, de dialogar, de saber respeitar as diferenças, aí, sem dúvida nenhuma, nós chegaríamos a parâmetros e padrões bem mais civilizados de cidadania, de justiça, de política, de medicina e todas as áreas da sociedade humana. É isso. Muito obrigado. O ponto final da médica Lídia Longinotti. Eu vou seguir comentando sobre o respeito e o diálogo. Na nossa relação com os pacientes também é muito importante a gente manter o diálogo, a gente encorajar o paciente a dizer o que ele sente, porque muitas vezes ele tem dificuldades, às vezes ele não consegue explicar e a gente ter paciência, porque ele não vai dizer com termos médicos, a gente vai ter que chegar naquilo ali. E lembrar que sempre uma consulta médica, uma vez eu vi uma declaração muito bonita, que é um encontro de dois especialistas. De um lado, o médico que sabe tudo sobre as doenças e do outro, o paciente que está sentindo aquilo e que tem que nos ajudar a descobrir o que ele tem, através de ele nos dizer corretamente o que ele sente e a gente poder fazer um diagnóstico, poder oferecer tratamentos, medidas preventivas para que ele tenha uma vida mais saudável, para que ele possa se tratar com melhor qualidade de vida e retornar ao seu trabalho, à sua vida social, à sua família. Então, eu acho que se a gente começa em todas as áreas da nossa vida com diálogo e respeito, a gente só vai colher bons frutos. Ponto final da presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal. Bom, eu vou para a minha área, né? A política, que é onde acontecem as cenas muitas vezes mais chocantes, surreais, que as pessoas podem imaginar, e justamente eu quero chamar a atenção para esse ponto. Eu penso que não independe a sigla partidária, a ideologia política, as pessoas elas precisam se respeitar, ter o cuidado com o outro. Eu, como venho de uma formação política, o meu pai, Pedro Américo Leal, e que divergia, e quando tinha essa divergência, era na tribuna e de forma muito respeitosa, eu fico surpresa e chocada como as pessoas se agridem nas redes sociais. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço as participações da juíza de direito Jane Vidal, da desembargadora Vânia Matos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, médica Lídia Longinotti, e da presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Mônica Leal. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Pampa Debates volta amanhã com Paulo Sérgio Pinto. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.